Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre arquitetura e decoração. Nossas convidadas, Adriana Zucchini, diretora da De Casa Móveis, e Juliana Abad, arquiteta. Muito obrigado pelas presenças. Adriana, 36 anos de casa. Como foi a trajetória da empresa desde da sua fundação até os dias de hoje? A De Casa é uma empresa familiar, né? Então ela começou com os meus pais, ainda em Bertioga, vendendo colchões, uma loja chamada Sonomar. E aí eles sentiam a necessidade, porque os clientes diziam, poxa, colchão, eu queria um criado, queria um beliche. Naquela época, né, se usava esse tipo de mobília. E aí ele foi evoluindo para criado, beliche. E aí na Riviera, em 2002, inauguramos a nossa De Casa, né? E em Santos, em 2006, inauguramos a De Casa daqui de Santos. E a nossa sucessão foi assim, muito trabalho, né? Meu pai, ele brinca e diz assim, só existe um lugar onde trabalho, o dinheiro vem antes do trabalho, né? Só, no dicionário, porque no resto a gente tem que trabalhar muito. Então foi uma carreira de muito trabalho e ainda é. Até hoje eles trabalham ativamente e nós também, como família e como grupo. Bom, a loja de Bertioga, assim que você abriu a da Riviera, ela fechou ou continuou? Não. E a da Riviera, está aberta hoje ou não? Tá. Até hoje se mantém tudo aberto. Hoje meu pai tem no centro de Bertioga um centro comercial e lá ele tem muitas coisas nesse centro comercial. A loja da rodovia, uma loja de 4.000 e alguns metros, é uma loja bem grande, é onde fica localizado o nosso depósito central e a gente cuida tudo em conjunto, mas minha mãe toma a frente de lá, né? A Riviera está muito em ascensão hoje, então os negócios lá continuam desde sempre. Muito bem, parabéns pelo sucesso. Obrigada. Né? Juliana, há quantos anos você atua como arquiteta e qual o segmento que você mais se identifica? Corporativo, residencial? Olha, o escritório, eu brinco que a gente vai do micro ao macro, viu? Eu já atuo há 27 anos, eu comecei desde que eu me formei, eu já sempre quis e sempre sonhei ter meu próprio escritório. E eu falava isso para o meu pai falava, mas você tem que procurar emprego. Eu falava, não pai, eu quero ter o meu escritório. E olha, fui indo. E há 27 anos, há 13 anos eu virei uma empresa, né? Hoje eu sou uma empresa, um escritório de arquitetura, não sou uma arquiteta autônoma. E eu me identifico com qualquer coisa que traga cliente e que eu consiga realizar os sonhos deles. Eu trabalho desde os clientes corporativos, muitas construtoras eu trabalho, né? E empresas de grande porte, assim, terminais de container, até o cliente menor, o cliente residencial. E então a gente tem essa gama bem grande no escritório e eu acho que é isso que me move, essa diversidade de projetos. Então, você atua mais na decoração ou em projetos também? Já projetou prédio, clínica, essas coisas? Sim, então por isso que eu digo que eu vou do micro ao macro, porque eu faço projeto também de edifício residencial, né? Agora a gente vai ter um lançamento no Canal 6, um edifício de alto padrão, e o projeto é todo meu. Então eu vou desde a concepção do edifício até toda a parte de interiores, a especificação dos produtos, tudo. Então é muito gostoso, por isso que a gente vai da pontinha até a coisa grande, né? Muito bom. Só emendando, você acredita que a sustentabilidade hoje tem que estar presente nos projetos, principalmente
nos equipamentos e nos móveis? Muito, muito. E é até uma exigência agora do próprio cliente. Ele já vem com essa proposta e ele quer ter essa pegada dentro de casa, dentro até da empresa, né? Na empresa a gente agora busca materiais sustentáveis, economia de energia, reutilização de água. Então isso tudo, até o próprio cliente já traz esses pedidos e é uma tendência agora não só da arquitetura como no mundo como um todo, né? A gente pensar na sustentabilidade, né? Pensando em água, nós estamos vivendo uma crise hídrica agora, muito né? séria, com a energia, então é um problema que a gente tem que cuidar pro resto da vida. Acho que é o que você falou, é uma tendência do próprio cliente, né? Mesmo que custe isso um pouco mais caro, eu acho que essa preocupação a gente tem que ter, né? Isso mesmo. Adriano, o que você acha que mais mudou em termos de decoração imobiliário nesses 36 anos de casa? Mudou muita coisa de design, a tecnologia, diversidade, estilos. Você consegue lembrar quando você começou? Lógico que você não começou há 36 anos, mas no tempo que você começou para cá, mudou muito? Mudou. Da época em que meus pais vendiam móveis, o móvel ele era um móvel ainda de mogno, né? Hoje muitas coisas mudaram até por conta da tecnologia. As indústrias são grandes indústrias que produzem, não são pequenas marcenarias. Então, os traços e a brasilidade também, ela está muito, hoje em dia, efervescente, né? Muito em alta, produtos manuais, tudo que é feito à mão. Os produtos que a gente vende são feitos para cada cliente, ele é customizado, então não são produtos em série. Então muita coisa mudou, desde a ergonomia, né, até o tecido, que ele é muito mais fácil, tudo é mais fácil de limpar, de usar, de sentar, o toque. Então, eu acho que, assim, em termos de avanço, a tecnologia contribuiu muito, assim, para essa grande mudança no mobiliário interior. Mudou muito. Eu não sei como era muitos anos atrás. Eu estou há 35 anos mais na construção civil, não é minha área arquitetura, uma coisa bem clara, é muito diferente, apesar de trabalhar em conjunto. Mas, por exemplo, a gente comprou os móveis lá, vários móveis, né? Engraçado que você pode, por exemplo, trocar o tecido de uma cadeira, de um sofá. A gente escolhe o produto e customiza do jeito que a gente tudo customizado para o cliente, né, Ju? Se faz para o cliente. Dificilmente você vai vender o mesmo produto para um outro cliente. É tudo customizado. Você sente isso, essa facilidade hoje de você conseguir determinar um determinado móvel para uma casa, para um apartamento, e você deixar ele do seu jeito, daquilo que o teu cliente quer? Então, isso que é o gostoso, né? Porque você literalmente personaliza para aquele cliente. Então, você vai com ele e, na realidade, nem deixar com a minha cara, deixar com a cara dele mesmo, deixar com o gosto dele, com o estilo dele, não só seguindo tendências, mas principalmente seguindo coisas que ele curta, que ele goste. E aí, essa personalização, ela traz essa coisa muito intimista. Ele sente que ele tem uma peça diferenciada. Mesmo não tendo uma peça que tem um preço agregado tão alto, ela foi uma peça pensada para a casa dele, pensada para o espaço dele e pensada para agradar ele, né? Então, isso que é muito bacana, você conseguir personalizar. E todos os móveis lá de casa a gente consegue, né? Então... Isso mesmo. Isso é um móvel de qualidade, já está há anos lá. É isso aí. Ô, Juliana, mais uma coisa, quantas redes sociais ajudam na divulgação do seu trabalho? Além de apresentar seus projetos nas redes sociais, você costuma dar dicas para os seus clientes? Eu gosto muito de falar, sabe? Eu falo bastante, a Adri sabe que eu falo bastante. E tem vezes, assim, que eu não sou muito ativa nas redes sociais, até preciso me cobrar em relação a isso, mas é uma tendência, né? A gente tem que estar nas redes, em todas elas. E todas as vezes que eu falo, que eu dou dicas, que eu conto até problemas da obra, mas assim, é um enxame de mensagens. Nossa, que bacana, que legal como você resolveu. Porque assim, obras têm problemas, você trabalha com isso, você sabe, né? Sim. E a gente vive de contornar esses problemas. E então é muito bacana também o cliente ver todo o processo que passou para ficar aquela coisa linda que a gente mostra no Instagram às vezes, né? E que teve todo um processo, teve problemas, e esse acompanhamento do arquiteto, o quão é importante para resolver essas questões que às vezes surgem na obra, né? Então, não só a coisa bonita é legal de você colocar, o processo é muito bacana de você colocar, né? É uma grande ferramenta que acho que a gente não consegue mais viver sem as redes sociais, né? Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta.
Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre arquitetura e decoração. Nossas convidadas, Adriana Zucchini, diretora da De Casa Móveis, e Juliana Abad, arquiteta. Adriana e Juliana, a pandemia ressignificou a importância do lar para as pessoas? Passou a ser mais importante? Muito, muito, muito. Eu acho que o nosso mercado em si, ele foi, não digo menos afetado, mas muito mais pensado, porque as pessoas voltaram-se para dentro de casa, né? Então o cuidado passou a ser extremo, seja de manutenção dos móveis, quanto à troca de coisas que já estavam incomodando as pessoas, quanto à revitalização e principalmente a mudança para novas casas, né? Eu acho que surtiu essa ansiedade nas pessoas em querer viver bem dentro de casa. Né, Ju? Eu acho que, resumidamente... E acho que é tão importante isso, porque se a gente pensa, né, que a gente passa hoje em dia a maior parte do nosso tempo dentro de ambientes edificados, né? Então, é muito importante o nosso lar ter essa troca, às vezes, de energia, né? Não só Sim. você trocar totalmente os móveis, mas, às vezes, dar uma repaginada na casa, né? E isso levou não só para casa, como para os ambientes de trabalho, né? A gente Sim. repensar os nossos ambientes de trabalho, trazer o design biofílico para dentro dos ambientes de trabalho, então muita natureza, um ambiente gostoso, porque a maior parte do nosso dia, como eu já disse, a gente fica dentro de edificações, então é muito importante a gente ter, e as pessoas começaram a olhar para casa e começaram a receber mais também, que é muito gostoso, né? Então eu acho que o nosso setor foi muito... agraciado, porque a gente viu setores que sofreram muito com a Sim. pandemia, né? E nós, ao contrário, foi uma época de muito crescimento e muito trabalho. As pessoas ainda tiveram que adaptar o home office, as Isso. crianças também estudando em casa, na época pior. Algumas ainda até estão estudando em casa, e home office também continua em alguns casos, né? Por exemplo, quem tinha necessidade de um sofá mais confortável, um jogo de iluminação para poder ver, uma televisão maior para ver um filme, né? Então, acho que isso aí deve ter mexido um pouquinho com o mercado, porque as pessoas ficando mais em casa sentiram mais necessidade de comprar e de viver melhor, né? De viver bem, Isso, ainda bem que o mercado não parou para a gente, né? Também a gente não pode reclamar, a construção civil também não pode reclamar, porque o mercado ficou bem aquecido, principalmente as pessoas querendo vir para Santos e região para morar no futuro, para trabalhar mesmo em home office, né? Sim. Adriana, quais são hoje os segmentos de atuação da De Casa? A De Casa, ela atua com móveis internos, móveis externos. A gente trabalha na parte de personal home, que é toda a parte de decoração de casa, quadros, adornos, objetos, perfumaria. E a gente trabalha com móveis sob medida, que são móveis planejados. Também móveis planejados? Sim, sim. Nós começamos com móveis planejados. Mas, por exemplo, a gente comprou um rack e esse rack foi feito mais ou menos adaptado para casa, para o nosso apartamento. E também acho que um buffet também foi. É isso que vocês trabalham nesse tipo de... Não, é sob medida mesmo, armários planejados. A loja da Riviera ela é bem grande e nós começamos lá com isso, né? E aqui em Santos eu estou fazendo esse trabalho já há 4, 5 anos mais ou menos. Na verdade, nós sempre fizemos, mas de um jeito mais minimalista. Cortina, tapete, não. Não, cortina, tapete, não. Mas quadros, por exemplo, Quadros, sim, objetos, toda a parte de ambientação, né? Verdinhos, vasinhos, todos esses né? mimos, sabe? Mimos. Depois vamos falar dos ambientes lá de casa, né? Juliana, com tudo que estamos passando, esse tipo de necessidades diferentes dos seus clientes, acabaram incluindo em novos projetos essa necessidade, por exemplo, de um cantinho para o cachorro. Sim. A pessoa nós compramos um cachorro no meio da pandemia e não tinha, tem que ter um cantinho dele, não dá para jogar o cachorro. A minha área de serviço não dá para dar um passo para cá, um passo para lá, não cabe. Nem o cachorro cabe lá. Então, cantinho home office, que é uma coisa que ficou e tal. Então, essas necessidades, agora, elas estão sendo pedidas para você atender
desses novos projetos? Na realidade já era uma tendência que vinha também, o canto para o pet, porque o pet hoje é um membro da família, né? Então, o canto para o pet, os espaços de integração da família, então os terraços gourmets, porque agora a maioria dos apartamentos a gente acaba integrando a sala com o terraço gourmet. Isso. Então, essa área de estar da família é muito importante, né? E agora muito também, que às vezes as pessoas em casa não tinham um cantinho de trabalho. Então, esse canto, esse home office, esse pequeno, que não precisa ser, às vezes, não precisa ser nem uma sala fechada, mas você ter uma mesa adequada, uma cadeira adequada, uma iluminação. Isso tudo foram coisas que surgiram realmente nessa fase que a gente ficou da pandemia e que eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Porque muita gente descobriu que é possível continuar trabalhando em home office, que é possível trabalhar híbrido de repente. Então, é uma tendência que veio sim para ficar, né? Você ter um canto de trabalho dentro da sua casa. Outra coisa que eu também pensei, agora falando um pouquinho da empresa da ENGIE Plus, é no próximo prédio criar um espaço de coworking. Acabei de fazer um edifício assim e a gente tinha no térreo um coworking. Porque é muito mais fácil você trabalhar no próprio prédio sem ficar em casa, que tem criança, cachorro, funcionários do lar, trabalhando. Sim. Então são tendências que eu acho que não tem, que são irreversíveis, não tem como mudar isso, né? Não tem, acho que não. Isso mesmo. Adriana, como é a relação da sua empresa com os arquitetos e decoradores? Como é que vocês trabalham? Tem parceria, trabalho conjunto? Além disso, também tem os espaços assinados por profissionais que você mantém na loja. Por exemplo, a Escala da minha filha Juliana tem um espaço lá na loja. Isso ajuda na escolha do consumidor final, porque você fica, como é que fala? Que ambientes, né? Em cada espaço. Legal isso. Desde a nossa chegada em Santos, a gente sempre se enveredou com essa vertente, né, de trabalhar bem com os profissionais e fazer um relacionamento assíduo com eles, por vários motivos. Primeiro porque a visão deles na ambientação é muito diferente da nossa, né? E eles ambientam de uma maneira diferente, tanto quanto a tendências, quanto a tudo, né? Nós somos especialistas em vender o móvel, saber o que tem de tendência em móvel, em objetos, em planejados, mas não somos especialistas em saber o que tem em tendência em papel de parede. Eles não, eles estão em todo lugar, então eles sabem o que é atual, né? Então, todo ano a gente se preocupa em revitalizar o nosso espaço, a de casa, e convidá-los para que eles criem esses espaços para os nossos clientes entenderem melhor. E a gente tem como a nossa loja ela é dividida por paredes, isso nos dá uma vantagem muito boa, porque fazer ambientes onde é tudo amplo e aberto é ruim, né? E então, assim, desde sempre, a gente sempre criou isso, esse relacionamento com profissionais e essa linha e dinâmica de trabalho. Muito bom, além do que valoriza o trabalho do profissional. Claro, que está lá. claro. Uma homenagem para o profissional, Claro. é uma grande oportunidade Claro. do profissional mostrar o trabalho no Ele espaço. expõe o trabalho dele, né? Os clientes que entram, veem, gostam, falam, poxa, vi seu ambiente em tal lugar, né? É gostoso. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Voltamos para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre arquitetura e decoração. Nossas convidadas, Adriana Zucchini, diretora da De Casa Móveis, e Juliana Abadi, arquiteta. Juliana, na hora de elaborar um projeto, a sinergia entre profissional e cliente é o fator preponderante? Tem que haver essa sintonia? É importantíssimo, viu? A gente entra dentro da casa das pessoas, a gente entra dentro da vida deles, né? A gente tem que entender toda a relação, a dinâmica dessa família ou a dinâmica dessa pessoa. Às vezes é uma pessoa que mora sozinha. Então a gente acaba ficando muito amigo dessa pessoa, porque é um contato quase que diário. E às vezes até minhas clientes, quando eu termino o apartamento, elas falam, eu sinto até saudade de falar com você todo dia. Porque assim, você acaba realmente tendo que entrar dentro da vida dessa pessoa, seja ela uma família, seja ela uma empresa, seja
seja ela uma pessoa que mora sozinha. Então é muito comum você ter esse laço e você acaba sendo até uma psicóloga, às vezes quando é um casal que entra em conflito. Então você acaba fazendo esse papel de ponderar o lado de um, o lado de outro, para chegarem num consenso. Então você acaba tendo muita sinergia com eles, não tem como. E como é projetar um prédio? O que está dentro do prédio? Você não tem uma família ali, mas você imagina, né? É lógico que você tem um construtor, né, que te contrata. Sim. Como é planejar, projetar um prédio que, por exemplo, de 80, 100 apartamentos que os outros vão viver? Como é isso? De onde sai a ideia do projeto? Sempre acaba vindo primeiro com um pedido do próprio construtor, que fez alguma pesquisa, alguma coisa que ele queira colocar naquele local, né? Mas assim, eu sempre penso como uma família imaginária. Eu tenho que pensar numa família imaginária, né? E a gente hoje tem tantos modelos de família que fica difícil. O que eu acho que é muito importante, que é um ponto sempre de partida dos meus projetos, é a flexibilização. Então, assim, paredes que você possa mudar, ambientes que você possa integrar. Então, eu sempre, em todos os meus projetos, eu gosto da flexibilização. Isso vale até para móveis. Eu não gosto de muita coisa engessada, muita coisa certinha de marcenaria, porque é tão gostoso, às vezes, você mudar uma posição do móvel, uma posição de uma mesa, uma posição do sofá. É claro que nem todos os espaços favorecem para isso, mas é gostoso, você acaba dando uma outra dinâmica para aquele espaço. Então, isso vale para o projeto de um edifício, né? Você ter essa flexibilidade de integrar ambientes, e vale até para o mobiliário que você está colocando. Muito bom. A Adriana de Casa sempre foi muito famosa pelas ações sociais e pelos eventos que ela promove aqui, premiando alguns profissionais da área e tal. Qual é o planejamento que você tem agora, que a pandemia está melhorando, né, para fazer para o próximo ano? Acho que esse ano ainda dá tempo de fazer alguma coisa? No período da pandemia, a gente fez muitas ações sociais. Aliás, desde que nós nos conhecemos por família, a gente trabalha essa quinta saúde, que é imprescindível para toda empresa, na minha visão como empresária, né? Que é a saúde, é a ação social. Você precisa estar em contato com a sociedade, você precisa de alguma maneira contribuir para que aquilo sempre te retorne, né? Faça o bem sem olhar a quem. Então, na pandemia nós fizemos vários projetos sociais. Agora a gente está ajudando essa menininha com câncer, que lançamos agora por acaso eu conheci ela através do Ari, é um projeto muito bacana, uma menina muito especial, mas a de casa já tem um projeto social que ele é a troca de sofás, né, que a gente tem junto com a prefeitura. Então a gente pega os sofás dos clientes, doa para as famílias que a prefeitura nos orienta, e esse sofá entra como troca de um sofá novo para o cliente que quer comprar. Então a gente retira a peça, entrega para a família, a gente faz toda essa parte de cuidado com isso. Isso já é um projeto existente da de casa o tempo todo. As ações com os arquitetos e tal, já teve até no Coliseu, parece um evento, na praia. A gente já fez muitas coisas. O ano passado nós fizemos um evento grande, né, que nós fomos fazer uma grande limpeza na praia. Nós vendemos mais de 650 convites dentro do Coliseu para uma palestra, e esse dinheiro foi doado para o Fundo Social de Solidariedade. Então, toda ação que a gente faz, seja na mostra ou qualquer ação que a gente envolve os profissionais, a gente junta uma ação social. Já tem alguma coisa planejada para o próximo ano? Ainda não, né? Eu estou trabalhando muito agora com a economia sustentável. Eu estou indo agora para essa vertente, fazendo um estudo grande em cada metro quadrado, em cada venda que nós fizermos, a gente poder reverter isso para construção de árvores, para a gente manter o meio ambiente vivo. Legal. Então eu estou estudando isso junto ao próprio Greenpeace e fazendo um estudo mais aprofundado para profissionalizar isso dentro da de casa. Muito bom, acho importantíssimo o empresário ter essa visão. Não tem como o empresário que vive na cidade fechar os olhos para a nossa comunidade, para aqueles que mais precisam. Eu acho que esse é o empresário moderno, é aquele que se preocupa com os seus negócios, com a comunidade, com a sua saúde, que tem o seu tempo de férias também. Eu acho que isso faz tudo parte do empresário moderno e, na minha opinião, é receita de sucesso. Cuidar dos nossos irmãos próximos
a nossa cidade ou não, né? Então, eu acho bem legal. A gente também procura trabalhar sempre que possível, ajudando os que mais precisam. A gente tem uma história também da cidade, né? Isso eu acho muito importante. Parabéns, mais uma vez. Obrigada. Juliana, você consegue resolver hoje todos os fornecedores dentro de Santos? Olha, eu acho que a gente teve um crescimento do mercado não só dos profissionais, como dos lojistas, né? Os lojistas acompanharam essa nossa evolução e, assim, hoje é muito difícil você precisar ir para São Paulo para procurar alguma mercadoria. A gente tem grandes parceiros em Santos, as lojas todas com atendimento impecável. Então, assim, é difícil você não ter um produto que você queira. E, às vezes, o cliente hoje busca muito a internet, né? Só que eu sempre falo para o cliente, a internet não vai te dar o pós-venda, a internet não vai te dar esse atendimento personalizado, a internet não vai na sua casa ver o problema que você teve, e isso a gente tem com o empresário local, né? Então, eu acho que hoje, isso a gente tem que favorecer. É claro que as pessoas buscam um custo bom. Então, eu acho que é importante a gente levar esse caminho de ida e volta para o cliente e para o empresário, né? O empresário também tem que estar sempre antenado, porque, afinal de contas, é uma tendência, a internet está aí. Então, assim, mas eu acho que essa troca, esse olho no olho, esse atendimento, isso ainda não foi substituído e muitos clientes realmente ainda prezam por isso. Eu, como profissional, ainda prezo bastante, porque você tem um atendimento depois de um pós-venda, não só de uma venda, muito especial para esse cliente, né? Sem contar que a gente fortalece os comerciantes da nossa cidade, que vai acabar retornando isso direto ou indiretamente para nós mesmos, né? Então, acho que é bem importante prestigiar os consumidores, quer dizer, os fornecedores da nossa cidade. Isso mesmo. Chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a Adriana, Obrigada, a Juliana Abad pela Obrigada. presença. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador. Quer dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.